Vamos lá. Nessa divisão, 692 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, isso significa que realizaria a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 6 é maior do que 2, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 6, sem passar? Professor, pode dar igual a 6? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 2 é igual a 6, eu escrevo aqui e faço em seguida uma subtração fácil. Você vai dizer que é fácil mesmo, já que 6 menos 6 é igual a 0. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Depois de baixar um algarismo eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 5 vezes 2 é 10 que passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Escrevo 8 bem aqui e faço outra subtração fácil. Você vai dizer que 9 menos 8 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí. Formou-se agora o número 12 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é o 6. Ótimo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 2 é igual a 12, aqui está. Faço em seguida aquela subtração fácil. Você vai dizer que é fácil mesmo, já que 12 menos 12 é 0. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que nessa divisão o quociente inteiro é 346 e o resto é 0. Vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 346 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 692 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 346 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi igual a 0. E por esse motivo, dizemos que 692 é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 692 é um múltiplo de 2. Ele é exatamente igual a 346 vezes 2. A gente sabe que todo número natural terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Como esse aqui terminava em 2, a gente já sabia que ele seria divisível por 2. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. 692 sobre 2 é igual a 346. O quociente exato da divisão de 692 por 2 é 346. Nessa divisão, 57.428 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 7 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 5 é menor que 7. Ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 57. Como ele é maior que 7, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 57 sem passar? Veja que 9 vezes 7 passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 do quociente. 8 vezes 7 é 56, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 57 menos 56 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se aqui o número 14 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 14 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 7 é 14, aqui está. Faço em seguida uma subtração. 14 menos 14 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho no caso de 2, sem passar? 1 vezes 7 é 7, que já passa de 2. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 7 é 0.
e 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí, formando-se o número 28, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 28 sem passar? Professor, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 7 é 28. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, cujo resultado é 0. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 8.204 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 8.204 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 57.428 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 8.204 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0, e por esse motivo dizemos que 57.428 é divisível por 7. Ou de forma equivalente, dizemos que 57.428 é um múltiplo de 7. Ele é exatamente igual a 8.204 vezes 7. Nessa divisão, 4.354 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaria a divisão em 8 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 4 é menor que 8, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 43. Já que 43 é maior que 8, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 43 sem passar? Veja que 6 vezes 8 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 8 é igual a 40, escrevo aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 43 menos 40 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí. Formou-se 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 35 sem passar? 5 vezes 8 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é 32, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração fácil. Você vai dizer que 35 menos 32 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Formou-se o número 34 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 5 vezes 8 passa, então o número procurado mais uma vez é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é 32, eu escrevo aqui e faço em seguida aquela subtração fácil. Você vai dizer que 34 menos 32 é igual a 2. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 544 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 544 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 4.354 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 544 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Para verificar se a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 2. Já que ele foi diferente de 0, dizemos que 4.354 não é divisível por 8, ou de forma equivalente, dizemos que 4.354 não é múltiplo de 8. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. A gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa
o zero. Formou-se o número 20 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é igual a 16, eu escrevo aqui. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 20 menos 16 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, então eu baixo o zero. Formou-se 40 bem aqui, eu vou trazer para cá. Como eu baixei o zero, vou fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40, aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, porque 40 menos 40 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que 4.354 dividido por 8 é exatamente igual a 544,25. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 4.354 igualmente entre 8 pessoas, cada uma recebe R$ 544,25. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. 4.354 dividido por 8 é exatamente igual a 544,25. Vamos lá. Nessa divisão, 129 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 24 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 1 é menor que 24, ainda não começo. Pego mais um algarismo. Já que 12 é menor que 24, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 129. Como ele é maior que 24, começo uma boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 129 sem passar? Olhando para a tabuada que eu fiz aqui, vejo que 6 vezes 24 passa, então o número procurado para começar é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 24 é 120, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 129 menos 120 é igual a 9. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Só que não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 5 e o resto é 9. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 5 e o resto é 9. Por exemplo, ao dividir 129 livros igualmente entre 24 escolas, cada escola recebe 5 livros e há uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 24 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 9. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 129 não é divisível por 24. Ou de forma equivalente, dizemos que 129 não é múltiplo de 24. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Para tanto, a gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, como colocamos a vírgula, a gente pode baixar o zero. Formou-se 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 90 sem passar? 4 vezes 24 é 96 que passa, então o número procurado é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 24 é 72. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração fácil. Você vai dizer que 90 menos 72 é igual a 18. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Como eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 180 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 180 sem passar? Veja que 8 vezes 24 passa, então o número procurado é o 7. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 24 é 168. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida, você já sabe, uma subtração. Você vai dizer que 180 menos 168
é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se 120 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 120 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 24 é 120, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que essa é muito fácil, já que 120 menos 120 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 129 por 24 é 5,375. 5 inteiros, 375 milésimos. O quociente exato da divisão de 129 por 24 é 5,375. Nessa divisão, 1.130 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 50 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 50 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 50, ainda não começo. Pego mais um algarismo. 11 é menor que 50, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 113. Ele é maior do que 50 e eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 50 dá pertinho de 113 sem passar? Veja que 3 vezes 50 passa, então o número procurado é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 50 é 100, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 113 menos 100 é igual a 13. Depois da subtração, eu baixo o próximo algarismo. No caso, esse zero aqui. Formou-se o número 130 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 50 dá pertinho de 130 sem passar? Veja que 3 vezes 50 é 150 que passa. Então o número procurado mais uma vez é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 50 é 100. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil, já que 130 menos 100 é igual a 30. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 22 e o resto é 30. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 22 e o resto é 30. Por exemplo, se você quiser dividir 1.130 livros igualmente entre 50 escolas, cada escola recebe 22 livros e há uma sobra de 30 livros. 30 livros não podem ser divididos igualmente entre 50 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 30. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 1.130 não é divisível por 50. Ou, de forma equivalente, dizemos que 1.130 não é múltiplo de 50. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Eu coloco a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se 300 e eu faço uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 50 dá pertinho de 300 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 50 é igual a 300, eu escrevo aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 300 menos 300 é zero. Como não tem algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 1.130 por 50 é 22,6. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, 1.130 sobre 50 é igual a 22,6. O quociente exato da divisão de 1.130 por 50 é 22,6. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 1.130 igualmente entre 50 pessoas,
Cada uma recebe R$ 22,60, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal, sem problemas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!